Vamos colocar na tela essa informação, né? Porque isso aqui eu fiquei sabendo agora. Aí fiquei curioso para saber o que é que foi isso. Marcelo Cabo evita falar sobre possível punição ao Baraunas, que daria chances ao ABC. Sem chance de classificação, Alvinegro pode avançar no torneio caso o Baraunas seja punida com perda de pontos por escalação irregular de jogador. Vamos tentar entender esse caso aí. O fato em questão seria a escalação irregular do volante Ramon do Baraunas, em partida contra o Globo na última quinta pela terceira rodada do segundo turno. Segundo súmulas publicadas na Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol, o atleta recebeu cartões amarelos em 2 jogos contra o América na semifinal do primeiro turno e na primeira rodada do retorno. E contra o... 2 jogos contra o América na semifinal do primeiro turno e na primeira rodada do retorno. Os 2 jogos foram contra o América, né? Vamos ver aqui, Campeonato Potiguar. Esse jogo aqui, né, então. Baraunas e América. O jogador tomou o cartão aqui. Aí tem aqui a semifinal, América e Baraunas, né? O jogador tinha levado o cartão nesse jogo. O jogador levou um cartão nesse jogo aqui também. Nesse jogo aqui, Baraunas e América. E o outro cartão seria contra quem aqui? Contra o Potiguar na segunda rodada. Esse jogo aqui. Contra o Potiguar, esse. Então ele teria levado o terceiro cartão amarelo e teria que cumprir a suspensão nessa partida. E ele jogou contra o Globo. No artigo 41 do regulamento do estadual, os cartões amarelos seriam zerados ao término da primeira fase. As regras do estadual apontam que é de exclusiva responsabilidade dos clubes o controle dos cartões recebidos pelos seus atletas e comissão técnica. Portanto, o jogador deveria ter cumprido suspensão justamente na partida em que atuou contra o Globo. O time venceu por 4-0. O descuido deve gerar a perda de 6 pontos ao Baraunas, que somou 7 pontos em 3 partidas e é o segundo colocado, que pode colocar o ABC de volta ao sonho e tal. Para Marcelo Cabo, técnico do ABC, não é possível opinar sobre o tema. Vamos fazer nossa parte em casa. Essa é uma questão que a gente não pode nem opinar sobre. A gente não tem o mérito da questão. A gente precisa, independente das circunstâncias, a gente precisa vencer em casa quarta-feira e apagar essa má impressão que a gente deixou. O ABC saiu derrotado pra encerrar Mirim e tal. A gente não jogou. Venceu aquele que foi melhor no jogo. Tá, enfim. Sobre essa questão da perda dos pontos, vamos dar uma olhada aqui então também, né? Porque isso aí é algo importante. Vamos lá. Federação Norte Rio-Grandense de Futebol. Tô aqui, ó, vamos direto na fonte, né, da informação. Vamos direto lá na fonte da notícia. Vamos puxar aqui as regras, né, do campeonato aqui. Aqui, campeonatos, regulamentos, vamos lá. Campeonato Potiguar Sub-15, regulamento estadual profissional. É esse aqui? Regulamento estadual... Não, esse aqui é o 23, então é esse aqui. 2024. Vamos lá. Regulamento específico da competição Campeonato Potiguar 2024. Vamos lá. Ele cita aqui o artigo 41, né? Então vamos lá, mais pra baixo aqui. Artigo 8, tal. Vamos lá para o artigo 41. Bem aqui no final, né? Os cartões amarelos de todos os atletas, treinadores e comissão técnica serão zerados ao término da primeiro turno, ao final da primeira fase. Segundo turno, ao final da quarta fase. Vamos lá. O que é a primeira fase? Então aqui, primeira fase e quarta fase, vamos lá, modelo de disputa. Porque é o seguinte, um entendimento que podem ter tido é que o cartão zera ao final do primeiro turno, ou seja, ele só acumulou 2 cartões no segundo turno, mas vamos ver aqui o que ele quer dizer com as fases, né? Condição de jogo não, locais das partidas não, vagas não, aqui, fases, aqui, pronto. Sistema de disputa. Primeira fase, grupo classificatória. Será formado por 2 grupos A e B, constantes no anexo 2 lá no final, tá certo. Então, ele zera após essa primeira fase aqui.
certo? Então, na segunda fase, o cartão ele se acumula nessa fase e nessa fase. Então, tipo, ele levou um cartão amarelo na segunda fase, que é a semifinal do primeiro turno. Ele levou um cartão amarelo na primeira rodada do segundo turno, que é a quarta fase. E ele levou o terceiro cartão amarelo na segunda rodada dessa mesma fase aqui. Ou seja, só zeraria a quantidade de cartões ao final dessa quarta fase, que é a fase de grupos do segundo turno, certo? Nesse caso aqui também, como ele diz aqui, os cartões são zerados ao final da primeira fase, que é o final da primeira fase da fase de grupos, e ele acumula semifinal, final e primeiro turno do segundo turno, e a fase de grupos do segundo turno, certo? Ou seja, esse artigo ele deixa claro isso aqui, né? Ao final da primeira fase e ao final da quarta fase, ou seja, o atleta realmente estava fora de condição de jogo nessa terceira rodada e muito possivelmente deve perder esses pontos aí e essa classificação cair no colo do ABC, tá? Não sei se eu expliquei bem, mas é o seguinte, para ilustrar melhor aqui. A gente teve o primeiro turno, certo? Então isso daqui seria primeiro turno, fase de grupos do primeiro turno é igual à primeira fase do campeonato. Ao final desses 6 jogos, ao final dessas 6 rodadas, zeram-se todos os cartões e os times chegam na semifinal zerados. Mas, a partir da semifinal, acumulam os cartões tomados na semifinal, na final e em todos os jogos do segundo turno, certo? O que seria aqui, ó. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, seria a final, e a quarta fase seria essa fase de grupos do segundo turno. A quinta fase é a semifinal do segundo turno, a sexta fase a final do segundo turno e, se necessário, aqui, cadê? Vamos voltar lá. A gente teria a sétima fase, que seria a grande final entre todos os times. Não é isso? Caso o vencedor tal, consequentemente os times que obtiverem as melhores pontuações na classificação geral, tal, certo. Onde é que tem aqui? Caso exista uma equipe vencedora do primeiro turno e outra diferente no segundo, a definição do campeão e vice-campeão sairá da final entre as duas equipes disputado em jogo único. Certo. Enfim, ele não denomina uma sétima fase, né? Mas denomina até a sexta fase, que é a final do segundo turno. Mas é isso, gente. Então, olho nisso aí, porque a gente pode ter punição aí para o Baraunas e uma próxima fase caindo aí no colo do ABC, né? E que seria o seguinte, colocando aqui na tela, com a perda de 6 pontos da equipe do Baraunas, eles ficariam com 1 ponto apenas. E aí, cara, mesmo o seguinte, o Baraunas vai jogar agora contra o América, contra o Santa Cruz, quer dizer, e se o Baraunas ganhar o seu jogo e o ABC não ganhar, mesmo perdendo os pontos, o Baraunas está classificado, tá ligado? Mesmo perdendo esses pontos. Então, assim, agora o ABC tá focado aí nessa partida de amanhã para ganhar o seu jogo e depois torce aí pela perda de pontos do Baraunas, né? Vamos ver o que é que dá isso aí pra frente. Sexta-feira a gente vem com mais informações. Vamos ter essa ideia aí do que é que vai acontecer, mas estamos vendo aí, né, muito polêmica essa questão, velho. Que doideira.